Ele está de volta. O retorno de um grande jogador, pelo menos de tamanho. Vamos analisar essa notícia que está saindo na mídia aí sobre a volta de um jogador aí que foi emprestado do Corinthians e que se destacou num outro time, que nós vamos falar daqui a pouquinho na notícia. E no final do vídeo também nós vamos dar o nosso comentário aqui sobre essa nova notícia que saiu na mídia aí a respeito de um ex-jogador do Corinthians que pode retornar aí com o aval do Dorival Júnior. Fica até o final então para a gente debater sobre isso. Agora nós vamos para uma vinheta e na sequência nós vamos ver essa notícia e depois nós vamos comentar sobre isso. Bora lá para a vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Ele voltou? A notícia que parou a fiel torcida hoje. Um nome que você conhece bem, que custou 25 milhões de reais e foi uma das maiores decepções recentes. Pode estar vestindo o manto sagrado de novo nos próximos dias, com o aval de Dorival Júnior. Fica comigo que eu vou te contar quem é e por que essa reviravolta absurda tá acontecendo agora. Fala, bando de loucos! Sejam muito bem-vindos ao De Primeira Timão, o canal que respira Corinthians 24 horas por dia, assim como você. Se essa é a sua primeira vez aqui, já te faço um convite de irmão, para irmão corintiano. Esmaga o like nesse vídeo para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do nosso timão. E o mais importante, ativa o sininho para ser o primeiro a saber das bombas que a gente solta aqui. Fechado? Fiel, o clima não é dos melhores. A gente acabou de ver nosso time perder em casa para o Bragantino. Um 2-1 que dói na alma, dentro da nossa arena. E o que ficou escancarado mais uma vez? A nossa carência. A falta de um homem-gol, de um camisa 9 que chame a responsabilidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Porque uma solução, no mínimo polêmica, surgiu dos bastidores. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. O nome que está agitando o Parque São Jorge é Pedro Raul. Sim, fiel, você não ouviu errado. Aquele mesmo Pedro Raul que contratamos por 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais na época, e que não deixou saudade nenhuma. A informação vem do portal RTI Esporte, do jornalista Cassiano Carvalho. Segundo ele, o Corinthians, nosso departamento de futebol, está avaliando seriamente a possibilidade de antecipar o retorno do Pedro Raul, que está emprestado ao Ceará até o final de 2025. Pensa comigo, o clube está entrando em contato com o Ceará para entender a viabilidade disso. Não é só um boato, é um movimento real de bastidor. E agora vem o primeiro gatilho que vai te deixar de cabelo em pé. Fica aí que daqui a pouco eu vou te contar o motivo por que Dorival Júnior, nosso comandante, teria aprovado esse retorno. A visão do treinador é a peça-chave que muda tudo nessa história. Mas antes de chegar lá, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Uma viagem dolorosa, mas necessária. Fiel, vamos ser honestos. Lembrar da primeira passagem do Pedro Raul pelo Corinthians é reviver uma frustração. E eu quero que você use os comentários agora. Qual a sua pior lembrança dele com o manto? Aquele gol perdido? Aquela falta de vontade em algum lance? Comenta aí. Vamos aos fatos. Contratado a peso de ouro, com a expectativa de ser o nosso matador. O resultado, 38 jogos, apenas 4 gols e 1 assistência. Os números são cruéis, fiel. Eles não mentem. Ele parecia sentir o peso da nossa camisa, que, convenhamos, não é para qualquer um. A fiel que apoia como ninguém também cobra na mesma intensidade. E ele não aguentou a pressão. A gente via um jogador apático, que não se encontrava em campo. O investimento de 25 milhões de reais parecia ter ido pelo ralo. A torcida pegou no pé, com razão, e o empréstimo para o Ceará foi visto como um alívio, como uma forma de se livrar de um problema. Mas, e se o problema não fosse ele, e sim o momento? E se ele tivesse mudado? E é aqui que a história começa a virar bando de loucos. Longe da pressão da fiel, longe dos holofotes de São Paulo, Pedro Raul parece ter renascido das cinzas no Ceará. Olha esses números.
No Vozão, ele já tem 22 jogos e marcou 12 gols, uma média muito superior à que ele teve aqui. Ele virou o artilheiro do time, o homem de referência, o camisa 9 que a gente tanto sonha em ter. Ele tá confiante, tá finalizando bem, tá participando do jogo. A pergunta que fica no ar é: o que mudou? Foi o ambiente? O esquema tático? Ou ele simplesmente amadureceu? Ele se tornou o jogador que a gente esperava que ele fosse quando o contratamos? E é exatamente esse Pedro Raul, o artilheiro do Ceará, que chamou a atenção da nossa comissão técnica. E agora, vamos ao ponto que eu prometia. Lembra que eu falei que o aval de Dorival mudava tudo? Pois bem, segundo a apuração, o nosso treinador aprova o retorno. E por quê? Simples. Olhem para o nosso ataque hoje. Contra o Bragantino, sem o Yuri Alberto. Quem jogou? O Romero, que é um guerreiro, um ídolo, mas não é centroavante. Ele luta, ele briga, mas a função dele é outra. E o Memphis Depay? Craque, mas joga vindo de trás. E o nosso outro centroavante de ofício, o espanhol Héctor Hernández, sumiu. Cadê ele? 24 jogos, míseros 2 gols. Contra o Bragantino, nem no banco de reservas ele estava. É um jogador que claramente não conta com a confiança do treinador. Então, o Dorival olha para o elenco e pensa: preciso de um camisa 9. Tem um jogador que é do clube, que está fazendo gols em outro lugar e que eu posso trazer sem custo de transferência, apenas negociando o fim do empréstimo. Do ponto de vista prático do treinador, faz sentido. Ele precisa de opções. Ele vê o Pedro Raul de hoje, não o do ano passado. Ele vê a solução para um problema imediato. Então, fiel, vamos resumir a ópera. Pontos positivos. Teríamos um centroavante que já é nosso, sem gastar com uma nova contratação. Ele está em ótima fase, fazendo gols, o que poderia trazer confiança. E ele tem o aval do nosso treinador, que é o que manda no time. Pontos negativos. O trauma da primeira passagem. Será que ao vestir o manto e entrar na arena lotada de novo, aquele fantasma da pressão não voltaria? E o investimento de 25 milhões que já fizemos? Seria uma tentativa de salvar esse dinheiro ou um risco de queimar ainda mais o jogador e o investimento? É uma aposta de alto risco. E agora eu quero saber de você, que é a alma do Corinthians, a voz da arquibancada, a opinião que realmente importa. Esquece os jornalistas, esquece os dirigentes por um momento. Pense como torcedor, com o coração. Você, fiel, aceitaria o Pedro Raul de volta no timão? Você acredita nessa redenção? Ou acha que é um erro monumental e que devemos procurar outro nome no mercado? Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários. Vamos criar o maior debate da nação corintiana sobre esse assunto. Quero ler cada comentário. E se ficou até aqui, meu muito obrigado. Isso mostra que você é corintiano de verdade. Não se esqueça, esmaga o like, compartilhe esse vídeo no grupo da família e dos amigos. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora no De Primeira Timão. Tamo junto, fiel. Até a próxima bomba! Rapaz, o cara não jogou nada no Corinthians. O que querem fazer com o Corinthians, cara? O que querem fazer? O que é a diferença? Qual é a diferença de vestir a camisa do Corinthians e vestir a camisa do Ceará? Com todo respeito ao time do Ceará, é um baita time. Tanto é que tá na frente do Corinthians, com 2 pontos à frente do Corinthians, né? Então por isso que o Corinthians tem que vencer esse jogo lá no Ceará, que, como eu disse no começo do jogo, como eu disse no vídeo anterior, eu disse que o Corinthians vai jogar com o Ceará quarta-feira, que não será um jogo fácil. E não vai ser. E não vamos acreditar que o Corinthians possa até vencer esse jogo, porque jogando fora de casa, sem Memphis, sem Romero, né? Sem o Yuri Alberto, é difícil, cara. Vamos ver se o Garro se torna protagonista nesse jogo. Enfim, Corinthians pega o Ceará do Pedro Raul, que foi pro Ceará e tá arrebentando no Ceará, cara. E no Corinthians ele não fazia nada. Fez 4 golzinhos em 39 jogos. O Pedro Raul fez 4 gols só, cara. E no Ceará já tá com 12 gols. Quer dizer, há uma diferença? Sim, é o peso da camisa, cara. E agora o Dorival deu a certeza, o aval para a vinda do Pedro Raul. Será mesmo isso?
Será que o Dorival realmente deu esse aval para o Pedro Raul voltar para o Corinthians? Criou-se uma novela, parece, né? A volta de Pedro Raul ao Corinthians. O atacante que não fez nada no Corinthians, mas lá no Ceará, no poderoso Ceará, com todo o respeito ao Ceará, está sendo artilheiro e um dos principais jogadores do Ceará. Porém, galera, o que o Corinthians alega? O Ceará, o time do Ceará, teve a oportunidade e a chance de comprar o Pedro Raul, mas não se manifestou. Tanto é que quando o Pedro Raul foi emprestado para o Ceará, havia uma possibilidade do Pedro Raul ser vendido para o Ceará. O Ceará ia avaliar se valia a pena ou não comprar o passe do jogador, comprar o jogador. Porém, não se concretizou isso. Não veio isso ainda, uma proposta do Ceará para o Corinthians para comprar o Pedro Raul. Agora, com essa nova polêmica, essa nova notícia na mídia aí, falando do Pedro Raul, cara, é bem provável que o Pedro Raul venha a ser comprado pelo Ceará, na minha opinião. Eu acho que o Ceará não vai abrir mão, o time do Ceará não abrirá mão do Pedro Raul. Aposto? Não aposto, né? Senão eu perdi. Mas pode ser que isso venha a acontecer. Que o Pedro Raul seja comprado pelo Ceará, porque se realmente essa notícia se confirmar aí, a torcida... Por isso, cara, que eu digo, sai na mídia um monte de coisa, a gente tem que filtrar o que tá saindo. Muita gente acusou, aí tem um dos vídeos nossos aqui no nosso canal que a gente fala sobre um bilionário que estava interessado em patrocinar o Corinthians, o Vasco ou o Santos. Informação dada por Jorge Nicola. Muita gente comentou, a gente analisa ali, a gente vê os comentários, né? Não tem como. E respeito, cada um tem a sua opinião, por isso que eu nem debato com ninguém, né? Só quando o cara ofende mesmo, daí a ofensa você tem que excluir o comentário do cara ali, ou até debater com o cara ali, com a pessoa, né, em si. Mas o cara, muita gente falando, não, isso não é verdade, é uma notícia falsa. Eu estava simplesmente repassando a notícia do Jorge Nicola, que tem credibilidade na mídia. Quer dizer, uns já criticam ele também. Muita gente fala mal do Jorge Nicola. Ele fala mal de todo mundo, né, cara? Você não pode... Ah, o Neto é isso. Ah, o Samir é isso. Ah, o fulano, o Vessone é isso. Não sei quem é isso. A galera gosta de cornetar os haters, né? Cara, eu acho, cara, que o Corinthians, na minha opinião, não deveria aceitar de novo o Pedro Raul. Ou deveria, né? Você pode discordar de mim, mas eu acho que se não deu a primeira vez, cara, vai que o cara volta e venha sentir o peso da camisa novamente, porque ele sentiu o peso, cara, da camisa do Corinthians. É diferente jogar no Corinthians, tá ligado? Tipo, jogar no Corinthians não tem nada a ver, com todo respeito, com qualquer outro time, cara. É muita pressão. É um time grande, cara. É um time que tem uma torcida gigantesca, que apoia o time o jogo todo, mas no final xinga o jogador e vira as costas pro jogador, como foi esse último jogo contra o Bragantino, que a torcida do Corinthians virou as costas. Alguns torcedores viraram as costas por jogadores que foram ali agradecer o apoio no final da partida. Quer dizer, no jogo, apoia total, mas depois vem as críticas, que é normal. Isso é o Corinthians. E no Corinthians a pressão é grande, meu amigo. Vestir a camisa do Corinthians é vestir uma camisa pesada, sim. E Pedro Raul sentiu o peso. Uns não sentem o peso, mas o Pedro Raul sentiu o peso. Eu acho, na minha opinião, cara, que não deveria trazer de novo, mas se o Dorival quer, né, cara? Eu não sei, o Dorival tem umas ideias malucas, né, cara? Kaká é o titular dele, é zagueiro titular. Muita gente questiona isso, eu também questiono. Maicon é o titular dele, só não jogou de titular porque sentiu umas dores lá e foi preservado, acabou sentindo. É o que dá a informação aí. E ele insiste com o Maicon. Bota o Ranieri mais pra frente, que o Ranieri não é de jogar lá na frente. Umas ideias malucas que a torcida já tá começando a ficar desconfiada, né? Mas e você aí, torcedor? Você concorda com esse aval do Dorival Júnior, se for mesmo isso, real? A volta do Pedro Raul pro Corinthians? Tá todo mundo falando aí, os portais, é só se botar no Google que tu vai ver ali que tá se especulando sim a volta do Pedro Raul pro time corintiano. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, ela é mais importante que a minha até. Se inscreve no canal se você não é inscrito, é corintiano aí, se inscreve aí, ajuda o canal com um joinha, porque toda vez que você dá um joinha também você está ajudando o canal a ser divulgado para mais pessoas. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, família. E vai Corinthians!